Às vezes, quando nós ouvimos expressões relacionadas à radiação ou radioatividade, a gente costuma imaginar que tudo isso é a mesma coisa e que significa a mesma coisa. Inclusive, essa é a razão pela qual as pessoas têm medo de radiação, porque elas associam automaticamente à radioatividade. Mas afinal de contas, será que de fato significa a mesma coisa? Você já pensou nisso? Ou melhor, se não significa a mesma coisa, qual é a diferença? Então, acompanhe o episódio do podcast Radion hoje sobre a diferença entre radiações e radioatividade para descobrir essa resposta. Fique ligado! Radiation detected. Red dot. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e aqui no episódio de hoje do podcast Radion, eu trouxe um tema um pouco mais conceitual para a gente conversar, que é justamente a diferença entre os termos radiação e radioatividade. Por que disso? Porque às vezes, quando a gente está falando sobre radiação e radioatividade, as pessoas correlacionam como se isso fosse uma coisa só. E na verdade não é. Mas pensar que faz com que a gente acabe tendo um medo de radiação que às vezes não condiz com a realidade, porque a gente já pensa em radioatividade e coisas catastróficas e acha que é tudo a mesma coisa. Então, a gente tem que entender que não é a mesma coisa, mas o porquê que não é. E qual que é a relação entre radiação e radioatividade que faz a gente pensar que é, ok? Então, eu gostaria de começar explicando o que é cada uma dessas coisas, porque só pela explicação a gente já vai ver que não, de fato não é a mesma coisa, mas o porquê vai ficar bem claro. E para eu poder falar, então, sobre essas duas diferenças, aí eu vou começar falando sobre a radioatividade, para seguir uma linha de raciocínio, mas ainda antes de eu falar da radioatividade, a gente precisa relembrar o que é um átomo. E isso é muito importante porque é a partir disso que a gente compreende essa terminologia, por assim dizer. Bom, um átomo, se a gente for lembrar o que ele é a menor unidade de composição da matéria, a grosso modo. Porque ele possui subdivisões, partículas e subpartículas que, então, portanto, seriam a menor unidade estrutural, mas só para a gente poder contextualizar aqui, vamos deixar dessa maneira, nessa definição. Então, tudo que está ao nosso redor é feito de átomos, inclusive nós mesmos somos feitos de átomos. Então, é o que compõe as coisas, é o que dá, é a composição da matéria. E esse átomo, ele também tem uma composição, ele tem uma subdivisão que para nós é importante de entendermos quando vamos falar sobre radioatividade. Um átomo, ele tem duas divisões, a eletrosfera e o núcleo. Na eletrosfera, a gente tem um tipo de partícula que se chama elétron. É uma partícula carregada negativamente que está ali, ok. E no núcleo, nós temos dois tipos de partículas diferentes, que são os prótons e os nêutrons. Os prótons são carregados eletricamente também, com partículas positivas, enquanto que os nêutrons não têm carga. E isso por quê? Porque quando a gente tem um átomo, tirando um elemento químico específico, todos os outros têm mais de um próton. E esse próton, como ele tem carga positiva e tem mais de um, positivo com positivo se repele, se afasta, cria uma força de repulsão. Então, o nêutron, ele está presente no núcleo para causar um equilíbrio, para deixar o núcleo mais coeso, mais estável. Então, para isso que ele está ali. E assim, nós temos um átomo, eletrosfera e núcleo. No núcleo, prótons e nêutrons, e na eletrosfera, elétrons. Cada elemento químico se diferencia justamente pelo que há no seu núcleo, mais especificamente pela quantidade de prótons. Os prótons é o que dá o número atômico do elemento, é o que diferencia o ferro do cobre, do zinco, do ouro, da prata, do cobalto, do selênio, de qualquer coisa. Cada elemento químico tem a sua característica, é de uma forma. E o que faz ele ser ou uma coisa ou outra é justamente o que está no núcleo. Inclusive, fazendo uma analogia, que aquela tal história da pedra filosofal, que vocês já devem ter ouvido, quem já assistiu Harry Potter deve ter visto isso no primeiro filme, e às vezes a gente escuta isso, tem aulas de química, que o que era a pedra filosofal? Era uma pedra que tinha poderes místicos, mas que tinha também uma função de transformar qualquer metal em ouro. E isso é possível, a gente chama isso de transmutação. Só que para a gente fazer isso, a gente tem que manipular os prótons e os nêutrons que estão no núcleo do átomo. E fazer isso é um processo muito caro,
porque a gente precisa de um equipamento muito específico para conseguir fazer esse tipo de coisa. Então acaba que é mais fácil comprar o ouro de uma vez que tentar transformar alguma coisa em ouro, mexendo nos prótons e nêutrons. Mas dá para fazer isso, porque o segredo para os elementos químicos serem como são está no núcleo, está nos prótons e nos nêutrons. Então, portanto, vimos que cada elemento químico se diferencia um do outro por causa dessa variação de prótons e nêutrons. Essa variação que nós temos entre prótons e nêutrons no núcleo, elas costumam ser estáveis. O que eu quero dizer? A gente tem muitos elementos químicos que são considerados estáveis, que eles estão assim na deles, estão ok. Tem lá uma quantidade específica de prótons e de nêutrons. Mas conforme a gente vai aumentando o número de prótons, e por consequência, vai mudando o elemento químico, Mas conforme a gente aumenta a quantidade de prótons que existem nesse núcleo, por consequência, vão aumentar também o número de nêutrons para tentar equilibrar essa força de repulsão que existe dos prótons ali, todos com carga positiva. Então, quanto mais prótons, mais nêutrons também estarão ali. Só que o problema é que às vezes chega num ponto em que tem tantos prótons e nêutrons que fica difícil de manter essa coesão do núcleo, de manter um núcleo estável, como é o caso de elementos químicos estáveis. E quando começa a acontecer esse processo de instabilidade, o que acontece? Tudo na natureza tende ao equilíbrio. Então, para que esse núcleo possa se estabilizar, ele vai precisar se livrar um pouquinho desse excesso de energia que ele está armazenado ali, que está impedindo ele de se manter estável. E ele precisa, portanto, expulsar essa energia de alguma forma. E é esse processo de expulsão de energia, de voltar à estabilidade, é o que nós chamamos de radioatividade. Entendem? Então, radioatividade nada mais é do que um processo de estabilização de um núcleo excessivamente carregado. Um núcleo com um número de massa muito grande. O número de massa é o número de prótons com nêutrons de um núcleo, Então, um número de massa muito grande, um número atômico muito grande. E justamente porque grandes números atômicos quer dizer que tem grande quantidade de prótons que estão se repelindo ali, fazendo uma força muito maior do que a de coesão nuclear. Então, aí, a gente acaba observando esse processo de radioatividade, e isso é natural. Se nós formos olhar a tabela periódica, a gente vê que números atômicos menores, elementos de número atômico menor, são estáveis, estão ok. Mas conforme a gente vai aumentando, vai indo para elementos mais densos, mais pesados, como, por exemplo, o chumbo, o bismuto, a gente vê que eles são os últimos da tabela periódica a terem um número atômico grande e continuar estável. A partir dali, a gente começa a ver polônio, radônio, rádio, urânio, vários elementos que são radioativos, naturalmente, porque estão nesse processo de instabilidade nuclear e tentando se estabilizar, por isso que eles são radioativos. É como se a gente fizesse uma analogia, por exemplo, você vai até o mercado e você vai fazer compras. E você não achou nenhum carrinho para você guardar as mercadorias que você está comprando. O que você faz? Você você dobra o seu braço ali, e vai pegando com a mão, vai botando em cima do seu colo e vai andando, percorrendo os corredores e vai pegando mais coisas. Não vai chegar uma hora que você vai estar tão carregado de coisa que você vai acabar não conseguindo aguentar o peso daquelas coisas, ou então aquelas coisas tão equilibradas de um jeito tão instável que eventualmente uma coisa ou outra vai acabar caindo. Você vai ser obrigado a se livrar de um pouco de coisas porque você não consegue carregar tudo ao mesmo tempo. Então, é como se fosse isso, é como se o átomo fosse você ali, tá okzinho ali, você é um núcleo, e você tá tentando se equilibrar com as coisas que você tem ali. Chega uma hora que é tanta coisa que não dá. Então, a gente tem que jogar fora, a gente tem que se livrar para poder ficar estável, senão a gente se desequilibra, a gente cai, as coisas caem sozinhas. É um processo natural, entendem? Então, isso acontece naturalmente com elementos químicos de número atômico muito grande, número de massa muito grande, ok, gente? Então, eu espero que a analogia tenha facilitado a compreensão. Então, radioatividade é uma coisa que acontece quando a gente tem presença de elementos químicos, materiais radioativos. A radioatividade tem ali, então, elementos químicos radioativos, ponto. Então, ok, vimos que um átomo precisa se estabilizar para ficar ok. E ele vai liberar esse excesso de energia.
Agora que vem. Esse excesso de energia que é liberado pela radioatividade é a radiação. Vocês entenderam? Então, a radiação, na verdade, é o transporte da energia. A radioatividade é o mecanismo pelo qual a gente pode obter a radiação. Não é o único, mas é um dos mecanismos pelo qual a gente obtém radiação. Então, a radiação é só um transporte de energia. E essa radiação que vem da radioatividade, ela pode ser disposta de várias maneiras. Pode ser um transporte de energia liberando uma partícula, pode ser um transporte de energia liberando, entre aspas, aqui entre nós, uma luz, né? Que essa luz, né, são as radiações eletromagnéticas que a gente chama, como, por exemplo, a radiação gama. A radiação gama é uma radiação que vem da radioatividade. Lembram que eu falei para vocês lá no episódio onde eu comento sobre se a radiação de celular faz mal? Eu explico que não, porque tem vários tipos de radiação diferente e não são todas as radiações que fazem mal. Então, as que vêm da radioatividade fazem, todas elas. Todas elas fazem mal porque são ionizantes, ou seja, têm bastante energia e podem ser danosas para nós, organismos biológicos. Podem nos causar efeitos deletérios, digamos assim. Inclusive, recomendo que assistam o episódio 3 sobre por que radiação faz mal. As radiações que vêm da radioatividade, sim, todas fazem mal, podem vir a fazer mal, né? Não necessariamente fazem, mas têm potencial porque são ionizantes. Mas vejam que não existem apenas esses tipos de radiação, né? Os que vêm da radioatividade. Temos outras fontes de radiação, por exemplo, o Sol. O Sol é uma fonte de radiação também, mas não a radiação que vem da radioatividade. O Sol é uma fonte de radiação ultravioleta, por exemplo. O Sol é uma fonte de radiação do espectro de luz visível. A luz que nós enxergamos também é uma radiação e que, teoricamente, não faz mal, porque não é ionizante, não tem energia para isso. Então, o meu ponto é, nós temos vários tipos de radiações que têm origens diferentes. O próprio raio-x, que é uma radiação ionizante, ele não vem da radioatividade. Ele vem de um tubo de raio-x, que inclusive eu comento alguns episódios atrás, quando eu falo sobre como que a gente faz uma chapa, né? O que tem dentro da máquina de raio-x que produz a radiação que a gente usa. Não é um elemento radioativo, porque o raio-x não vem da radioatividade. O raio-x vem de um gerador de raio-x, que é um tubo metálico com uma estrutura, um circuito que, a partir de um choque elétrico, produz o raio-x para nós. Também é ionizante e não vem da radioatividade. Então, vocês vejam como, de fato, tem uma diferença gigante. Toda radioatividade emite radiação, mas nem toda radiação vem da radioatividade. Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza em definições, ok, pessoal? Então, essa é a diferença. Radiação é apenas o transporte de energia pelo meio, de alguma forma, enquanto que a radioatividade é um processo de estabilização de um núcleo para voltar ao normal, para se tornar um elemento químico estável e natural ali, tranquilo, sem problema nenhum. A radioatividade, ou seja, a estabilidade, se dá pelo processo de emissão da radiação. A gente está descartando excesso de energia, mas não necessariamente a radiação vem apenas do mecanismo de radioatividade. Muitas são as suas origens, ok, pessoal? Inclusive, até para dar um exemplo, né, de como que a gente tem essa percepção de radiações virem de origens diferentes, quando a gente está perto de uma fogueira, por exemplo, a gente consegue sentir calor chegando até nós, mesmo sem estarmos tão próximos da fogueira. Obviamente que quanto mais próximo, mais a gente vai sentir esse calor de uma maneira mais intensa. Mas você não vê o calor chegando até você, o fogo não está encostando em você, mas você sente calor chegando. Isso é um transporte de energia, isso é o que nós chamamos de radiação térmica. A radiação que vem da radioatividade a gente chama de radiação nuclear. Mas então vejam, novamente pontuo, como nós temos tipos diferentes de radiações que vêm das mais diversas origens, interagem das mais diversas formas. A radioatividade é um dos meios de obtenção de radiação, mas não é o único, ok, pessoal? Então, essa é a diferença. E só para a gente poder fechar esse raciocínio, ainda falando sobre radioatividade, vejam que nós falamos que essa instabilidade que alguns elementos químicos sofrem lá no seu núcleo
ela acontece naturalmente para muitos elementos, tá, pessoal? Então, o urânio, ele é assim naturalmente, o radônio, o rádio, o polônio, o tório, são muitos os elementos da tabela periódica que são instáveis. Geralmente elementos, né, muito densos, ali com bastante número atômico e número de massa grande. Mas o ponto é, a gente pode forçar um elemento químico que não é radioativo, ou seja, um elemento químico estável, a se tornar radioativo, porque a gente quer ter alguma aplicação para esse elemento para uma finalidade específica. A gente pode fazer isso. A gente manipula esse elemento químico de forma a desestruturar o seu núcleo e forçá-lo a se tornar instável e, por consequência, emitir radiação, pois passa a ser radioativo, entendem? Por exemplo, é o caso do césio. O césio 132, que é o elemento natural, ele não é radioativo, né? 132 é o número de massa. Mas quando a gente manipula o núcleo desse césio, mexendo ali nos prótons e nos nêutrons, né? Isso, claro, é feito num equipamento muito específico, né? A gente tem que jogar partículas naquele núcleo para desestabilizar ele. E quando a gente faz ele passar a se tornar o césio 137, ele fica instável. Tem excesso, né? Como ele era 132, passou a ser 137, tem coisas a mais que foi acrescentado ali e ele perde a estabilidade. Ele quer se livrar desse excesso que colocaram para ele ali que não é dele. Então, ele passa a emitir radiação na finalidade de tentar se estabilizar, entendem? Então, a gente pode forçar isso artificialmente. São elementos químicos radioativos artificiais. Então, tem natural e tem artificial. E vocês vejam só que curioso, né? Porque essa questão da emissão de radiação, né, a radioatividade, né, ela não dura para sempre. Mas tem elementos químicos que esse processo de estabilização, ou seja, esse processo de radioatividade, dura muito tempo. Tem elementos que duram 30 anos, como o césio. Tem elementos que duram milhões de anos, como é o urânio, por exemplo. Alguns duram algumas horas, como os que são utilizados na área médica, que eu ainda vou falar por aqui. Então, tem tempos variados, né? Não dura para sempre, mas tem tempos aí que são quase para sempre. Inclusive, isso é o problema relacionado ao lixo nuclear. As pessoas têm medo, né, do urânio, por exemplo, né, que depois que ele é descartado da usina, ele não tem mais energia para produção de energia, por assim dizer. Ele não tem mais, não é adequado. Mas ele ainda tem muita radiação, porque ele ainda está muito radioativo. E ele fica emitindo essa radiação aí e não se tem o que fazer com aquilo, exceto tentar blindar, né? Não desliga isso. A radioatividade é um processo que a gente não consegue controlar. A gente consegue blindar os elementos radioativos para evitar que a radiação dissipe. Mas desligar, forçar uma estabilização, a gente não consegue fazer isso. Uma vez que está radioativo, não há o que fazer. A gente tem que esperar o tempo que ele leva para estabilizar. E isso é muito característico de cada elemento químico. Cada um tem o seu tempo. Esse processo de estabilização, esse processo da radioatividade ir parando com o tempo, a gente chama de decaimento. Então, um elemento decair é ir deixando de ser radioativo e se tornando um elemento estável. Então, é isso que é o complicado da radioatividade. Por sorte, nós não temos apenas essa fonte de radiação para nós usarmos, né? Porque é complicado. A gente tem outras fontes, como é o caso do raio-x, né? Que tem um gerador de raio-x. Ele é muito mais fácil de mexer porque a gente pode ligar e desligar. Você quer raio-x? Liga na tomada e aperta o botão. Não quer raio-x? É só desligar, não tem radiação. Então, isso que é legal de termos origens diferentes. Meus irradiados, eu espero que esse episódio tenha ficado claro para vocês, porque esses conceitos, eles são muito abstratos de entender. Eu espero que as analogias que eu fiz no início tenham ajudado um pouquinho a facilitar a compreensão, mas realmente é um assunto complicado. Mesmo pessoas que são da área das radiações, da radioatividade e tudo mais, é abstrato da gente compreender algumas coisas. Mas, caso não tenha ficado claro, vocês sabem que eu estou sempre à disposição para
para esclarecer o que vocês precisarem. Vocês podem me contactar por meio do e-mail radiaçãoparaleigos@gmail.com ou então pelo Instagram do nosso podcast. É só mandar uma mensagem lá no direct que eu olho. Eu sempre posto uns esqueminhas que às vezes facilitam um pouco mais a visualização do que eu explico aqui. Como é só por áudio, sem um material gráfico, às vezes é complicado de visualizar todo o contexto. Então, às vezes lá no Instagram pode ser que facilite. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Portanto, fique ligado!